A igreja se dá a partir do pão. A igreja se dá com todos, sem exclusão. Uma assembleia de igreja é o sinal de uma igreja sem exclusão. Estas são palavras do Papa Francisco na mensagem de apresentação da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. E é sobre ela que, a partir de hoje, nós vamos trilhar um caminho aqui no programa Igreja Sinodal, deixando que os desafios nos interpelem e nos provoquem na vivência de igreja em nosso continente, país e também nas nossas comunidades. Por isso, hoje nós queremos contextualizar a Assembleia Eclesial que aconteceu entre os dias 21 e 28 de novembro de 2021. E quem nos ajuda neste processo é o teólogo e pastoralista Padre Agenor Briguente. Ele é presbítero da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, doutor em Ciências Teológicas e Religiosas, foi perito do CELAM na Conferência de Santo Domingo e da CNBB na Conferência de Aparecida. E também é membro da Comissão Teológica do Sínodo, que está em andamento. Padre Agenor, é uma alegria para nós tê-lo aqui no programa Igreja Sinodal, nos ajudando a compreender este processo tão bonito que nós estamos vivendo. E, claro, não deixando que a primeira Assembleia Eclesial morra nas nossas discussões, nas nossas reflexões e também nas nossas ações. Para começar a nossa conversa, por que uma Assembleia Eclesial e não uma Assembleia do Episcopado como foram as outras anteriormente? Saudação cordial a todos os que estão conosco neste programa, né, que tem todo um itinerário, uma série em torno a esse acontecimento tão importante que nós acabamos de viver, não é, durante o ano passado, e encerramos aí no final, né, do mês de novembro, que foi a primeira Assembleia Eclesial da Igreja na América Latina e no Caribe. Como você lembrou, né, nós temos já um itinerário, um caminho de uma caminhada conjunta na América Latina. Foram realizadas já as 5 grandes conferências episcopais, né, dos bispos da América Latina e o Caribe, né, desde o Rio de Janeiro, passando por Medellín, Puebla, Santo Domingo, não é, até Aparecida em 2007. Esse processo ele começou já em 1899 com o Concílio Plenário Latino-Americano. Mas agora, não é, ultimamente, quando seria o tempo de realizar uma 6ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e o Caribe, veio a sugestão do Papa Francisco de realizar uma Assembleia Eclesial, isto é, de todo o povo de Deus. É um novo organismo eclesial que, no fundo, é uma inovação do próprio Papa Francisco com a sua Constituição Episcopalis Communium, que repensou o perfil do Sínodo dos Bispos. Com essa Constituição, o Papa diz que o Sínodo dos Bispos não pode ser uma assembleia de bispos, de uma elite na igreja, mas teria que ser um organismo que fosse representativo de todo o povo de Deus. E assim foi realizado o Sínodo da Amazônia, aqui na América Latina, realizado em Roma, mas das 120 dioceses da região amazônica, que abrange 9 países. E, na sequência, inspirado então no Sínodo da Amazônia, que já foi um sínodo participativo de todo o povo de Deus, então veio a proposta e a realização posterior desta primeira Assembleia Eclesial da Igreja da América Latina e o Caribe, um processo longo, que teve todo um itinerário a partir das igrejas locais, uma escuta do povo de Deus, um discernimento e tomadas de decisões em torno a uma temática e proposta, e que depois culminou com a Assembleia Latino-Americana, com um pequeno grupo no México, presencial, e os 800 outros participantes de maneira remota, virtual, em todo o continente. Isso aí, e Padre Agenor, nós temos, quem acompanhou o processo da constituição desta Assembleia,
ouviu muito essa retomada do documento de Aparecida, né, a Conferência de Aparecida. Essa retomada significa que ele ainda precisa ser mais bem entendido e implementado na nossa realidade eclesial? Olha, em princípio, quando se havia pensado numa sexta conferência, é evidente, não é, que se pensava também num tema, não é, numa outra problemática, quem sabe, não é, a ser revisitada, analisada e depois, não é, produzir um novo documento. Mas o Papa Francisco, não é, em lugar de, não é, elaborar um novo documento, ele propôs, não é, reavivar o documento de Aparecida. E por que reavivar o documento de Aparecida 14 anos depois? Porque Aparecida é, em grande medida, ainda uma proposta, não é, de evangelização pendente, não é, das proposições de Aparecidas, que são muito arrojadas e profundas, de uma igreja missionária, composta por discípulos missionários, em comunidades em estados permanentes de missão, uma igreja defensora, advogada da vida, uma igreja, não é, em estado permanente de conversão pastoral e uma igreja, não é, em estreita relação com as causas dos mais pobres, tudo isso, não é, ainda há muito, né, por responder a esses desafios. Então, não é, vem a proposta de reavivar a Aparecida, mas lembrando que a Aparecida, né, em grande medida, foi um resgate da renovação do Concílio Vaticano II e do modo como ele foi recebido no continente latino-americano. Então, quando nós falamos, não é, em reavivar, em retomar a Aparecida, se está aí, não é, um grande desafio de retomar a renovação do Concílio Vaticano II e o modo como ele foi recebido na América Latina, pois as 3 décadas que precederam o atual pontificado foram marcadas por um forte retrocesso em relação à renovação do concílio. Em vez de caminhar para frente, como se fez até os anos 80, se começou a ir para trás, tomar distância, não é, dessa renovação por diversas razões, não é? E aí voltaram os tradicionalismos, o clericalismo, espiritualidades, não é, individualistas e intimistas, voltaram também eclesiologias pré-conciliares, tal como denunciou a Aparecida. A Aparecida diz no número 100, não é, olha, tem nos faltado coragem, persistência e docilidade à graça para levar adiante a renovação do Vaticano II, não é, e em manter, não é, em preservar o rosto da igreja latino-americana plasmado pelas conferências anteriores. Então, esta Assembleia quer ser um retomar com mais vigor, com mais consequência, a própria renovação conciliar, no modo como ela foi, não é, recebida aqui em nosso continente. Para a gente encerrar esta primeira parte da nossa conversa, né, compreendendo um pouco da Assembleia Eclesial com o Padre Agenor Briguente, o que nós, enquanto igreja, igreja sinodal, podemos fazer para que esta primeira Assembleia não seja apenas mais um evento, para que ela seja de fato vivida, interiorizada e colocada em prática nas nossas comunidades? Olha, uma assembleia como essa, Assembleia Eclesial, ela é muito mais do que um evento pontual, não é? Ela teve todo um processo que durou mais de um ano, com um amplo processo de escuta das comunidades, das igrejas locais, e depois um discernimento que culminou, não é, num documento de trabalho e que desembocou na Assembleia Eclesial. E da Assembleia Eclesial vai surgir ainda, se está em processo de elaboração, um texto que recolhe, né, a memória das contribuições de todo esse processo. Então, se prevê, né, que para o próximo mês de junho deste ano se publique esse texto, uma espécie de um documento, né, que recolhe a memória desse processo, e aí virá então a fase, né, de implementação, não é, das conclusões, das decisões,
das propostas dessa Assembleia Eclesial, não é? Que são muitas, não é? Inovadoras. Só para se ter, não é, presente, na Assembleia Eclesial, não é, realizada como último ato, não é, foram propostos 231 desafios a responder. Uhum. Então, nós vivemos um contexto, uma realidade muito desafiante, e nós estamos todos convidados, não é, agora a sermos consequentes com a escuta dos gritos e também com o registro das esperanças de nossas comunidades e, sobretudo, não é, esse convite insistente a nós respondermos a tantos desafios que brotam, não é, de um contexto que exige respostas novas, não é, a questões novas que são colocadas, né? E essa realidade, nós bem sabemos, ela foi agravada, né, com esses anos de pandemia, que ainda não terminou. Então, não é, as necessidades, não é, do povo de Deus e da sociedade em geral, não é, elas são muitas, não é, e graves, e nós, como igreja, precisamos continuar essa obra evangelizadora, que é de ir, não é, fazendo presente o reino de Deus, um reino de vida, de justiça e de paz, não é, nas relações, nas instituições, entre as pessoas e comunidades, na sociedade como um todo, para que o nosso mundo seja expressão dessa grande utopia do Pai, não é, que é uma grande família, não é, em que todos nós sejamos irmãos e que não haja necessitados, não é, entre nós, mas, não é, que a vida, que é um dom, possa ser, não é, partilhada na gratuidade e todos a tenham de maneira assim, não é, muito intacta e preservada, porque esse é o grande ideal, não é, de nós, os cristãos, que não propomos nada mais à humanidade do que sermos plenamente humanos, né, à luz do mistério da encarnação de Jesus, que veio, como ele disse, né, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que, aliás, foi o lema da Conferência de Aparecida. E eu continuo a conversa com o teólogo pastoralista Padre Agenor Briguente. Padre Agenor, dando continuidade aqui à nossa conversa anterior, né, no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre a Assembleia, o senhor participou desta Assembleia, inclusive proferindo uma conferência sobre os sonhos do Papa Francisco. Como é que foi? Partilha para a gente a experiência de participar desta Assembleia. Olha, eu participei também da Assembleia de Santo Domingo e depois, não é, também trabalhei um pouco na retaguarda, na Conferência de Aparecida, participei também do Sínodo da Amazônia, não é, como perito, mas é evidente, não é, que a Assembleia Eclesial ela foi sui generis, não é, porque não foi simplesmente, não é, uma reunião de um grupo, não é, e muito menos de bispos, e assim de maneira presencial. Foi uma assembleia em que se teve a participação do povo de Deus como um todo, com seus representantes, não é? Mas cujos protagonistas nessa assembleia, podemos dizer, né, que foram os leigos e as leigas, e em especial, né, com uma grande marca feminina. As mulheres, não é, a gente sabe de sua importância, de seu papel na sociedade e na igreja, nem sempre reconhecido e valorizado, mas nessa Assembleia Eclesial, não é, nós tivemos aí uma presença forte, não é, de maneira muito contundente, né, do laicato e das mulheres. E, então, com todas as dificuldades, não é, por causa da pandemia, as dificuldades de um evento, não é, remoto, virtual, com os problemas de comunicação que nós tivemos, mas, não é, os momentos de partilha, seja na oração, seja nos depoimentos, né, nas reflexões, nas reuniões de grupo, nos discernimentos que foram feitos em torno, né, sobretudo aos desafios, isso mostrou, não é, e fizemos uma experiência bonita de que a igreja, não é, ela pode, não é, não só precisa, mas ela pode, não é, ser sinodal. Uhum. Né, no sentido de que, não é, bispos, presbíteros, leigos e leigas, religiosos e religiosas, não é possível, não é, pensar o povo de Deus como um sujeito eclesial
É possível integrar o laicato, né, como um sujeito efetivo no discernimento, nas tomadas de decisões. É possível incluir as mulheres neste processo, e isso só enriquece e só engrandece a Igreja de Jesus Cristo. Não há motivos, né, para desconfianças, seja sobretudo por parte do clero, aí está o clericalismo, no sentido de que, de repente, o clero, por ter uma formação, quem sabe, um pouco mais esmerada, poderia pretender ter um papel mais importante. Não. Na igreja, todos são importantes. Como diz o concílio, existe uma radical igualdade em dignidade de todos os ministérios. E a Conferência de Santo Domingo, através da Conferência Pastoral, pede uma mudança nas relações de igualdade e autoridade, Sim. de modo que a autoridade na igreja ela se insira no seio do povo de Deus e da comunidade, e seja um ministério de serviço, e não de concentração, de poder. E nessa Assembleia Eclesial, nós fizemos um exercício, nesse sentido, e ele foi muito positivo e muito esperançador também. Sim. De uma maneira geral, Padre Agenor, qual é a realidade social e religiosa que nós temos hoje na América Latina, né? Que América Latina que essa Assembleia Eclesial encontrou? Olha, primeiro, a igreja, ela precisa tomar consciência de que ela está dentro do mundo, da sociedade, e de que ela não existe para ela mesma, e que sua missão é no mundo, e que consiste em tornar presente o reino de Deus no mundo, num espírito de diálogo e serviço a toda a humanidade, como disse o Concílio Vaticano II. Então, a igreja precisa ter olhos abertos e buscar conhecer a realidade para poder evangelizar, porque o que não é assumido não é redimido, e se nós ignoramos, não evangelizamos. Então, a Assembleia Eclesial se debruçou sobre a realidade da economia, a realidade da cultura, a situação política de nossa América Latina, a situação da ecologia, as condições de vida das pessoas, as grandes lacunas que existem no campo aí dos direitos sociais. Então, é verdade que existem esperanças, mas é verdade também que se pôde sentir e ouvir o grito de dor de grande parte de nossa população. Então, a igreja na América Latina, ela quer ser e precisa ser cada vez mais uma igreja sensível ao grito daqueles que são excluídos, daqueles que, no fundo, têm a vida ameaçada. A igreja precisa estar e ser companheira de caminho com as minorias, muitas vezes também aí, não integradas no seio da sociedade. Então, existe todo um clamor por uma igreja samaritana, por uma igreja profética, por uma igreja que trabalhe na perspectiva de uma opção preferencial pelos pobres, isto é, de incluir a todos no mundo de irmãos, numa fraternidade universal, como o Papa Francisco fala na encíclica Fratelli Tutti. Uhum. E depois a igreja precisa olhar também para si mesma. Em que medida ela está sendo a igreja de Jesus, em que medida ela está evangelizando, e o modo como ela o faz se responde às necessidades que o reino de Deus precisa levar em conta para tornar-se presente no mundo. E, nesse sentido, nós identificamos na igreja muitas forças vivas, nós identificamos muitas coisas positivas, muitas pessoas engajadas, muitos serviços sendo realizados, muitas contribuições, o testemunho de tanta gente, inclusive profético, diante das adversidades. Mas identificamos também o tradicionalismo, o clericalismo, identificamos também espiritualidades alienantes e distantes da vida da população, identificamos aí também, às vezes, uma pastoral que não é consequente com as necessidades reais que estão ao nosso redor.
E aí, não é, como disse a Conferência de Santo Domingo, que a Aparecida retoma com força, e o Papa Francisco, seu magistério também, nós precisamos, não é, uma igreja em estado, né, de conversão pastoral, para ser essa igreja de Jesus, não é, mais atuante, mais consequente, não é, com sua missão. Uma igreja missionária, em saída, uma igreja presente nas periferias, uma igreja sintonizada com as causas da humanidade, uma igreja evangelizadora, né, que torne presente, né, a proposta de Jesus, que é o reino de Deus. Então, nesse sentido, né, nós temos uma realidade, né, muito instigante, não é, em seus dinamismos, mas também muito desafiante em suas debilidades. Uma igreja sensível, uma igreja samaritana, uma igreja profética são alguns dos pontos que o Padre Agenor trouxe para nós aqui ao longo dessa conversa. E para a gente encerrar, durante a sua participação na primeira Assembleia Eclesial, o senhor retomou o Santo Domingo, como fez agora também, né, nesse nosso bate-papo, falando da conversão pastoral da igreja. Passados 30 anos desta conferência, o apelo de conversão continua? O que atualizou desde Santo Domingo, passando por Aparecida e agora também pela Assembleia Eclesial? Bom, como constatou Aparecida, a Igreja na América Latina, por razões diversas, não caminhou muito para frente, não nas últimas décadas, pelo contrário, né? Ela foi muito para trás. E tanto que a conversão pastoral de Santo Domingo ficou muito lá na gaveta, dormida. E foi a Aparecida que trouxe de volta, né, essa exigência. Mas também o próprio documento de Aparecida, né, estava também muito dormido, muito esquecido. E foi o Papa Francisco, né, 7 anos depois, com sua exortação Evangelii Gaudium, né, é que retoma Aparecida, é que revisita Aparecida, e que universaliza as propostas evangelizadoras da Igreja na América Latina para toda a Igreja. Então, nós podemos dizer, não é, que se não tivesse havido, né, o pontificado de Papa Francisco, né, com muita probabilidade, Aparecida já teria desaparecido. E com esta Assembleia Eclesial, o Papa Francisco insistiu que se retomasse a Aparecida, que se reavivasse a Aparecida. A Aparecida nada mais é, como eu lhes disse, não é? O resgate da renovação do concílio e o modo como ele foi recebido na América Latina. E a renovação conciliar está bastante a meio caminho. Então, é por isso, não é, que o caminhar da Igreja na América Latina precisa dar passos para frente, precisa ser mais consequente, com as conquistas e responder, aos novos desafios com audácia, que nos vem do Espírito, que nos acompanha e nos sustenta, nesse caminhar. Tá ótimo, Padre Agenor Brighenti, teólogo, pastoralista. Quero agradecer a sua participação e rica, preciosa colaboração conosco aqui no programa Igreja Sinodal. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E olha, para a gente encerrar o nosso programa, um pensamento do Papa Francisco na mensagem aos participantes da Assembleia Eclesial. Numa Assembleia, o intercâmbio facilita escutar a voz de Deus até escutar com ele o clamor do povo e escutar o povo até respirar nele a vontade a qual Deus nos chama. No próximo programa, nós continuaremos a refletir sobre a Assembleia Eclesial. Agora um olhar sobre as perspectivas para a Igreja no nosso continente. Até lá!